Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do IC Edu Transforma. Um bate-papo que, assim como a IC Edu, é divertidamente sério, mas que traz muito conhecimento inspirador para o seu crescimento profissional. Eu sou Luiz Felipe Pátio, sou o transformador da IC Edu. E hoje, novamente, tenho a honra de ter comigo a companhia de outro transformador da IC Edu para conduzir comigo esse bate-papo. Consultor estratégico, com larga experiência como diretor-geral, membro de conselho consultivo, e vai nos ajudar a engrandecer este bate-papo mais uma vez. Boa tarde, senhor Estênio Almeida, tudo bem? Boa tarde, Pátio. Você está bem? Eu estou Prazer bem, ouvi-lo e tô bem, participar né? com Nesse você. clima de pasteurização de São Paulo, né? Um dia 28 graus, outro dia 14, e aí a gente fica resfriado, acha que é Covid, mas vamos que vamos, né? São Paulo é isso. É isso aí. Muito bem, vamos seguir em frente, né? Vamos aqui falar do nosso convidado, vamos falar um pouquinho da ICEDUC também, né, Estênio? Aliás, não sei Exatamente. se quem está nos assistindo aí já conhece a ICEDUC, mas é importante dizer que a ICEDUC é uma organização especializada na transformação de pessoas através de programas de aprendizagem corporativa. Já somamos mais de 250 mil profissionais transformados e capacitados nos últimos 10 anos, nos 5 países em que atuamos. Então, se você quiser saber mais sobre a ICEDUC, acesse iceduc.com.br ou escreva para contato@iceduc.com.br. Muito bem, recebendo aqui os boas tardes das pessoas que estão entrando. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Bom, Stênio, sabe que já não é novidade para ninguém, né, que todos os profissionais, independente da área de atuação, tem que estar antenado, né? O mercado mudou muito, muda muito rápido nos últimos anos, né? Nós que somos profissionais, digamos assim, quer dizer, mais você, né? Eu não, porque eu ainda sou jovem, né? Mas profissionais mais experientes, assim, vimos que a velocidade das mudanças, independente da área de atuação, estão cada vez mais rápidas, né? E aí, o profissional, para poder seguir profissionalmente, né, ele precisa sempre melhorar, né, as novas habilidades dele, seja tanto em que a gente fala, né, de hard skill, que são os conhecimentos técnicos, ou soft skills, né, que são as outras as habilidades mais pessoais, assim, para poder superar os desafios e trazer novas soluções para a empresa e trazer um novo crescimento profissional. Só queria falar uma coisa, viu, Stênio? Fazer um parênteses aqui, o chefe está na área, lá da Alemanha, hein? Tá acordado Poxa, ainda, tá assistindo a gente lá. que legal, que É, isso legal. aí. Deve ter tomado um chopp por nós lá e E comido um bora. Eisbein. Iceberg, total, né? Bora que bora. Bom, é, vamos falar hoje um pouco então dessas novas habilidades aí, e vamos focar um pouquinho hoje, especialmente, até por conta do nosso convidado, né, desses desafios das novas habilidades na área financeira, né? E para falar sobre esse tema, o nosso convidado é de primeira linha, altíssimo nível, eu sei que ele é seu amigo, né? Você tem uma relação de longa data com ele. E eu estava olhando lá, assim, é um cara que, putz, tem um currículo aqui que eu fiquei até assim, né? Eu falei, caramba, Uma né? santa Ele inveja. uma santa inveja boa, né? É, Poxa, ele só de experiência executiva, o cara já tem mais de 20 anos, né, no setor de finanças. Ele é graduado em engenharia mecânica, tem pós-engenharia da produção, MBA em contabilidade, tem cursos de educação executivas nas universidades de Ohio, Harvard, MIT, Singularity. Você acha pouco? Não é pouco, não, né? Ele não. ainda é um estudante especial do PhD na USP, na área de negócios e economia, né? E aí, quando ele tem um tempo vago, assim, né, para descansar, ele atua assim só como CFO e diretor de estratégia da Miralles Pharma. Então, assim, eu não sei se ele dorme ou não, mas enfim, vamos trazer ele para a sala aqui. Seja muito bem-vindo, Jader Silva. Muito boa tarde, tudo bem? Tudo. Deixa eu acertar aqui minha câmera. Ah, Jaeder, você está bem, Jaeder? Tudo bem. Acerta Prazer a estar. câmera. Deixa Fica eu no acertar aqui a centro câmera. aí. Isso.
Aê, excelente, excelente. Bem que vocês falaram que é um bate-papo divertido, né? Eu estava aqui ouvindo o Luiz. Não, a gente é divertidamente sério aqui, É isso aí. essa é o nosso mantra. Eu até vou ser mais sério, primeiro, né, obrigado por disponibilizar o seu tempo, eu sei que você estava com gente aí na sala até agora há pouco, é uma correria do dia a dia, né, até por toda essa agenda sua, esse seu histórico, né, e, assim, você dorme, não? Ô, cara, isso para mim é sagrado, né? Minha esposa, inclusive, fala bem assim: uma coisa que você não tem é problema com sono. Graças a Deus, assim, a parte do sono é algo que eu consigo cuidar. Mas Que eu entendo bom. sua pergunta, com tanto de atividade, acho que um grande desafio que eu tenho, a maioria dos executivos tem, é de administrar a agenda, né? Porque se Exato, a você gente não vai tem uma falar disso, boa né. noite de sono, você não tá inteiro no outro dia, é um show de horror, né? Verdade. Já é assim, né, nos últimos 20 anos, né, vamos começar já, quente, assim, né, o nosso Rolar a papo bola para o aqui. meio de campo, vamos lá. Exatamente, né, que começa o jogo, né, nos seus últimos 20 anos aí como executivo da área financeira, certamente você notou, assim, mudanças significativas na forma de atuação, na forma que o profissional de finanças teve que passar para se manter atualizado, né, desde sistemas, comportamentos, formas de se relacionar, enfim, né. Que você considera, né, nessa sua experiência, como um líder de área financeira, que foram as mudanças mais significativas nesses anos todos? Cara, essa é uma excelente pergunta, justamente já aquece aí o nosso bate-papo, né? Eu acho que Sim. uma primeira coisa, eu sou engenheiro, né, de formação, apesar de, estar em finanças, a minha formação original é engenharia. E os métodos quantitativos sempre foi algo presente na engenharia para nós, né? Uhum, E então uma das coisas que se avançou muito é o uso dos métodos quantitativos no dia a dia de negócio e de uma forma mais intensa, né. Então acho que um primeiro ponto é isso. Isso uhum, é novo? Não, não é novo, mas ele se tornou mais fácil e acessível, né, uma vez que você tem ferramentas para usar, né. E o outro é a tecnologia, associada a isso, um primeiro ponto, a velocidade de processamento de dados hoje, ela é imensa, né, haja vista hoje que a gente tem aí, o blockchain é uma solução que a gente tem em finanças, fruto do uhum, aumento da velocidade de processamento de dados. E então, se eu olho tecnologia, métodos quantitativos, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, o profissional de hoje precisa eh, usar bem essas ferramentas, né, conhecer bem dessas ferramentas, porque hoje já está acessível. Então, as empresas que usam, elas saem na. Então, tanto tecnologia quanto métodos quantitativos hoje, para mim, são essenciais no dia a dia. Quando a gente fala de tecnologia, é um negócio super abrangente. Aí eu estou falando de banco de dados, de sim, estruturados, você estruturar os bancos, né? uhum, Você visualizar isso, a gente fala do digital, né? Como que eu visualizo isso? Então, acho que a digitalização é algo que virou uma verdade e a pandemia colocou a gente em outro patamar, porque ela acelerou uma série de coisas, né? Os treinamentos, as reuniões que antes a gente queria fazer presencial, a gente já entendeu que se resolve muita coisa no virtual. uhum, Então eu entendo que essas três frentes aí, digitalização, tecnologia e os métodos quantitativos, nos colocam em um outro patamar hoje. E eu sinceramente acho até que a gente está olhando só uma ponta do iceberg, né? sim. Quando a gente E, olha isso a fundo, né? Eu falo pra e caramba, vocês me interrompam, viu? tá Se bom. deixar. Sim. E na prática, Jaeder, o que isso trouxe na prática e de prático no mundo das finanças e no trabalho de vocês em termos de produtividade, em termos de assertividade, ou seja, um bate-bola rápido. O que isso Sim. trouxe? Falando rapidamente, né? Por exemplo, quando eu olho para uma das disciplinas nossas de responsabilidade é o orçamento e o controle, né? E a tomada de Sim. decisão em cima de cenários, né? Hoje em dia você consegue, usando essas ferramentas, estruturando seus bancos de dados, né? Organizar isso em um banco de dados, né? Seja
orçamento, o seu forecast, o seu realizado histórico, né? E em cima dessa organização desses bancos de dados, né, e usando aí estatística multivariada, né, análise combinatória, regressão, né, você consegue aí prever mais de um cenário. Então, hoje em dia, não dá para uma empresa, até numa outra live eu comentei, né, e eu acho que eu gosto desse exemplo, por exemplo, de commodities, né, que está toda hora mudando lá o preço da commodity, né, o valor do câmbio, a gente trabalhar com um cenário. Normalmente a gente trabalha com um ou dois cenários, em cima desse cenário de estresse ou de upside, você tomava a decisão. Só que hoje em dia não é mais assim. As empresas hoje usam banco de dados e simulam 1 milhão de cenários. E uma vez que você simula esse 1 milhão de cenários, você começa a tomar a decisão de forma probabilística. Então, você aprova, por exemplo, um orçamento, um forecast. Hoje eu acabei de aprovar um forecast aqui, onde a gente vai levar, onde a gente está levando aí esses cenários combinados para ver se esse forecast determinístico ele tem uma probabilidade alta de ocorrer. Porque se ele tiver uma probabilidade baixa, eu acabei de aprovar um forecast furado. Né? Então você consegue acelerar o processo no sentido de você tem várias bases de dados, você consegue ter vários cenários e você consegue mudar rapidamente alguns dados e simular rapidamente tudo isso. Coisa que no passado, eu já fui CFO também, a gente demorava anos para fazer isso, voltava, e a acuracidade de tudo isso era muito difícil. Né? Mas, Pátio, se me permite, porque você falou a sopa de letrinhas tremenda aí, nós precisamos de gente que entende de física quântica para fazer isso? Não necessariamente. E foi muito boa a sua pergunta, Estênio, ótima. Na verdade, acho que primeiro a pessoa precisa entender muito bem os fundamentos, né? Eu lido muito com os profissionais, acho que um dos pedaços do nosso bate-papo hoje deve passar por perfil de profissional. A primeira coisa, acho que a gente tem que ter os profissionais bem formados. Eu acho que quando a gente fala de finanças, eu preciso saber o que eu estou modelando. Porque quando você modela e faz uma simulação como essa que eu te falei, em métodos quantitativos chama de simulação de Monte Carlo, quando simula mais de um cenário e organiza isso probabilisticamente, né? Para que você faça essa simulação, para que você use essas ferramentas, você precisa conhecer desta matéria, né? Onde se aprende isso, né? Você aprende isso em estatística, em pesquisa operacional, né? Você aprende isso em séries temporais, né? E também conhecer do business, né? O que você está modelando, porque o que é a modelagem, né, gente? É uma simplificação da realidade para eu tomar uma decisão. No dia a dia nosso, né, como executivo, o Stênio sabe bem disso, a gente está sempre exercitando isso, olhando a realidade, fazendo um modelo que exemplifica a realidade, em cima disso, simulando cenários e tomando decisão, orientando a alta administração em qual direção ir. Então, pensando em habilidades, eu não preciso ser um físico quântico, mas um administrador que tenha se qualificado em algumas habilidades, estatística, pesquisa operacional, tecnologia, séries temporais, tecnologia, e Felipe, isso tem que ser uma vez a cada 6 meses, você precisa se atualizar, porque toda hora muda, né? Até anteontem a gente falava de SQL como linguagem de programação, C, né? Agora a gente está falando do Python, que aliás é uma programação antiga que está sendo resgatada hoje pelos universitários e pelas empresas, né? Então, você precisa saber o que tem de melhor. E outra, até os procedures, o que são os procedures? São módulos prontos, que estão dentro dessas bibliotecas de linguagem de programação, que você acessa e que faz com que o seu processo seja mais ágil. E se você está se atualizando sempre, está participando de comunidades onde tem outras pessoas contribuindo, você torna o seu processo ainda mais eficiente, né? Isso é muito, muito comum, né? Então, eu vejo que não precisa ser um físico, mas você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar conhecimento. Jader, a coisa aqui tá esquentando aqui, só vejo números subindo aqui, elogios para você, 3 dobras, não sei quem é, mas falando, Jader é um CFO sensacional. Olha aí, o Fábio Suzigan, Jader, orgulho de fazer parte do seu time. Esse vai pedir aumento depois. O bônus vai ser significativo. Tá jogando no time tesoureiro. Aí o Carlos Erutão, uma pessoa e um profissional incrível, sempre pronto para ouvir.
e o chefe usando o Team lá, que nós estamos invadindo as contas dele, né? Por aqui para transmitir, mas ele está assistindo diretamente lá de Colônia, na Alemanha, ele e o Luiz Fernando da Covestro. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, né? Você está falando muito dos três pilares, na questão de tecnologia, de estatística, de função de dados. Certamente também hoje a gente vive um período muito curioso com a questão de geração, né? Em liderança a gente fala bastante das diferentes gerações. Eu acho que é a primeira vez que a gente chega, né, nas empresas a ter 5 gerações trabalhando juntos, né? Estamos falando de baby boomers, geração X, geração Y, geração, né, geração Z, Z, né, milênios. millennials, a turminha que está chegando aí. Enfim, né? Você é um head, é um líder de uma área. Ah, a Mamá e o Rafa mandando beijos para o tio Stênio, hein? E com essa molecada toda, enfim, diferentes tipos de geração, você certamente notou forma diferente de agir dessas gerações e com essas gerações, né? E, poxa, a gente tem a questão que você falou, tecnologia, estatística, dados, tudo aquilo que você falou, mas esse perfil heterogêneo de equipe, né? Como manter a equipe engajada, né, nos dias atuais, com tanta coisa, com tantos perfis diferentes? Qual que é o segredo para o líder hoje? Olha, são vários, né? Acho que tem a velha fórmula, né? Que é você Sim. ser muito transparente e dar senso de propósito e direção. Acho que isso é o básico, né? Então, Sim. essa é uma das coisas que a gente procura fazer, e eu entendo que todas essas gerações entendem isso, né? Você dizer para onde você está indo, o que você está fazendo, fazer o olho da pessoa brilhar, né? Então, enquanto Uhum. você está fazendo isso, eu acho que você consegue engajar. O segundo é a empatia, né? Acho que você, como líder, precisa se conectar a essas diferentes gerações, né? Tem o cara que, como você falou muito aí, né? A geração Y, que não é a minha é a X, né? Sim. A Y, que é a maior parte dos meus colaboradores, né? Que querem crescer rápido, querem muitos desafios, né? Então a gente precisa desafiar essas pessoas e mostrar também que elas precisam ter uma jornada para ter a maturidade, né? Que também não dá para a gente dar determinadas responsabilidades sem ela estar necessariamente preparada, principalmente no Sim. ambiente que envolve, que a gente quer botar, por exemplo, tecnologia, processo. Eu estou numa empresa hoje que cresce a 40% ao ano, cara, nos últimos 10 anos. É uma loucura. Uau. A cada 2, 3 anos a gente está dobrando de tamanho. E eu já estou no meu 4º ano aqui, então isso não é fácil. Então, como manter esse time engajado? Falando com eles de forma recorrente, tratando o Uhum. diferente de forma diferente, orientando, porque você tem que ser um mentor no sentido de orientar os cursos que esses colaboradores precisam fazer, né? Como estou falando, né? O Stênio me perguntou, né? Ah, Jaeder, o cara precisa ser um físico quântico? Não, mas você pode prepará-lo para aquelas habilidades onde você quer levar ele, né? Sim. E esse cara se sente extremamente valorizado se você ajuda ele a enxergar esse futuro e vai com É. ele cumprindo esses milestones, né, em termos de carreira. Então, fazer isso de forma recorrente é muito importante. E um outro ponto também é reconhecer também, né, que as pessoas têm limites. A pandemia agora me colocou alguns colaboradores com dificuldades, tiveram dificuldades de Uhum. um excesso muito grande. A gente passou a trabalhar mais, né, gente? Eu trabalhei muito mais, meu time trabalhou muito mais, nós entregamos muito mais nos últimos 2 anos, né? Porque a cobrança foi grande e teve muita gente Sim. ficando doente emocionalmente. Então, como a gente identificar isso? Como a gente preparar este colaborador para isso? A gente não, nem sempre acerta. Eu entendo que eu errei bastante nesses últimos 2 anos e esses erros me fez aprender algumas coisas em relação a, por exemplo, uma fala que o pessoal fala, híbrido versus o home office. Uhum. Eu aprendi muito com isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Sim. A empresa que tem vivenciado um pouco isso. Então, eu entender isso, eu contextualizar isso e eu dar as ferramentas adequadas. Por exemplo, meu profissional hoje ele precisa ser resiliente a esse tipo de exposição. Porque eu acho que em uma das lives que eu assisti de vocês falaram um pouco sobre o VUCA e o BANI, né? Acho que é do Uhum. Stênio. Houve uma mudança. O BANI hoje explica o VUCA, né? E complementa, né? Não é só um, ou seja, aquilo que era volátil, incerto,
virou frágil, virou ansioso. Como que eu respondo isso? Meu profissional precisa responder a isso. Como ele responde a Sim, isso? Eu preciso dar ferramentas, dar treinamentos, capacitá-lo, sim. E obrigar esse até cara a tirar férias, né? A sim. trabalhar e dar tempo à família, né? Então, é um Até pouco pegando o disso. gancho nisso que você falou, que algumas coisas você aprendeu, se hoje, né, Deus queira que não, mas se viesse uma nova pandemia, assim, o que você faria de diferente? Olha, Qual foi o ótima grande pergunta. aprendizado? O que eu faria de diferente? Eu acho que a primeira coisa, né, é o limite do que você pede às pessoas. Eu acho que eu exigiria menos das pessoas, né? Eu acho Tá. que quando veio a pandemia, você tem lá a meta, né? A Uhum. gente é muito focado em execução, a gente é executivo, é executar. Então, Sim, né, eu acho que eu exigiria menos das pessoas, exigiria que essas pessoas tivessem mais tempo também para estar com a família, né? Apesar de tá. estar em casa, não quer dizer que a pessoa está com a família, né? Exato. Estar em casa não quer dizer, né? Minha esposa muitas vezes me falava isso. Você está aqui de corpo ausente, né? Hum. É só o corpo, né? Ô, Então, acho que esse é o Joéder, primeiro aprendizado, né? Vamos lá. Joéder, eu quero voltar a um ponto aí. Você disse que você errou. Olha que coisa bonita, você erra. Uhum. Não Sim. só erra, você admite que erra. Eu acho que isso é bonito demais. E eu vim Num também desse líder, mundo né? financeiro, né, onde não tinha muito espaço para errar, as empresas não tem muito espaço para errar. Então, eu estou achando muito bacana, muito bonito você, Hum. aqui em público, dizer eu erro, eu admito que eu errei, eu admito que fui longe, né? E eu quero só pegando esse gancho aí, porque financeiro tem aquela áurea, né? E ele precisa sempre dizer não quando precisa dizer não, tá certo? Faz parte da vida do financeiro, ele senta em cima do cofre e ele tem que dizer não. Como é que dá para ser um financeiro, ser feliz, dizer não e continuar amigo de todo mundo e todo mundo entender? Essa Fala para mim, que habilidade é essa? é uma excelente pergunta, Stênio. Eu vou falar o que eu tento fazer, viu? Eu acho que uma das coisas que a gente tenta aqui fazer é a transparência ao máximo, óbvio, dado aquilo que a administração me permite dividir com o time, né? Então, mostrar Uhum. os números e falar a verdade faz parte do meu dia a dia. E com muita franqueza, né? Agora eu estou revisando os meus novos desafios. Esses desafios aqui para frente vai exigir determinadas reduções ou otimizações, né? Aqui a gente não fala de corte de custo, aqui a gente fala em otimização. Mas a gente Exato. procura ser transparente com o grupo, no sentido de mostrar que como a empresa tem um propósito, eu tenho que honrar esse propósito junto aos meus stakeholders, que não é só os acionistas, né? Uhum. Eu preciso ser responsável, eu preciso entregar um resultado de forma responsável. E, aliás, Legal. essa é uma diretriz estratégica da minha área, é rentabilidade de forma sustentável. Essa é a diretriz da minha área. Então, a gente procura fazer esses exercícios, né? A cada 3 meses a gente está sempre revisando o que a gente vai fazer até o final do ano. E quando a gente faz isso, aparece às vezes necessidades de otimizações, e a gente precisa ser franco por que a gente está fazendo isso. Uhum. Então, acho que a transparência é um primeiro ponto. E o segundo é a comunicação de forma recorrente com os times. Então, Transparência e isso. comunicação. Acho que essas são as palavras-chave da noite, hein, E o, Stênio? e o, Tem e o que Olha aí, terceiro hein? é a empatia também, gente. Acho que essa empatia. coisa da empatia. E isso eu creio que o time aqui, né, a gente faz isso com uma certa recorrência, né? Legal. E Tem legal uma. quando Só... você. Só Vai, desculpa, vai, vai, vai. quando você admite, quando o líder admite, quando o líder diz eu errei, eu erro, ele humaniza, ele se humaniza. Sim. E as pessoas conseguem se identificar com você. Né? Ou seja, você desce do céu e vem aqui à Terra, ao mundo dos normais, e as pessoas se identificam com você. Então, muito bacana, parabéns. Tem Vai lá, Fábio. uma pergunta aqui que está vindo do nosso querido transformador, companheiro, professor Augusto Roque, e ele fala o seguinte: Jéder, quando você fala de tratar o diferente como diferente, que estratégia você usa dentro da organização?
Falando aqui do meu time, né, eu acho que primeira coisa, né, acho que você precisa conhecer muito bem o perfil, né, do seu colaborador, seja nas habilidades técnicas, né, que a gente é o famoso hard skill aí, né, e as habilidades, os soft skills, que são as habilidades comportamentais, né. Então você precisa tratar essa pessoa de forma diferente. E uma das coisas que a gente vê na escola dos times que fazem entregas de inovação, né, Uhum. você precisa ter o diverso junto, né? O cara que pensa de forma criativa, o cara que executa, né? O outro que às vezes é prolixo, mas ele tem outras habilidades que complementam. Então, essa soma, aliás, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás de um ex-presidente da Alcoa que fala o seguinte: um time não é perfeito, mas, ou melhor, uma pessoa não é perfeita, mas o time ele tem condição de ser perfeito. Eu entendo que esse conjunto de pessoas fazem com que essa Sim. entrega seja perfeita. Porque a A perfeição ela não diversidade, existe. a complementariedade, né, A do time. complementariedade faz com que a entrega. E aí você tendo um É. propósito dentro do seu departamento, eu cuido aqui da estratégia, né, também. Então, eu Aham. tenho uma clareza que cada área nossa, cada diretor nosso tem uma responsabilidade em termos de estratégia para entregar o maior lá, que é as metas que a gente tem de É. longo prazo. A gente Cê só vai fazer isso, as pessoas que fazem a mágica, né, gente? É elas que fazem a entrega. você falou uma palavra aí que eu quero até aproveitar esse seu insight para a gente desmistificar isso, talvez algo que seja um senso comum, né? Geralmente, quando a gente fala assim, a pessoa tem que ser criativa, a gente está falando ou na pessoa da área de marketing, ou na pessoa da área de produção, de desenvolvimento de produto, de comunicação, comunicação corporativa. O profissional da área financeira, ele também pode e também deve ser criativo? Totalmente. Aliás, é o que eu É exijo isso que eu aqui. quero para desmistificar, né? Aquela coisa, não, o cara tem que ser só Nossa, engenheiro, quadrar, assim, né? de jeito nenhum, é. A grande. E engraçado, né? Essa coisa aqui dentro da Miralles é uma coisa. Eu fiz um Uhum, estudo só acadêmico também, eu dou aula. Por isso que vocês têm sim. que tomar cuidado comigo, que eu falo pra caramba. Eu também, aí. Pode deixar que eu vou Sim. cortar. Você me É. corta. E uma das De- coisas de um artigo que eu escrevi há muito tempo com um amigo, Alex, falando como que as empresas inovam, né? Uhum, E a gente fez um estudo com várias companhias no Brasil, né? E a uhum, conclusão que a gente chegou, com um dos pontos importantes da inovação é que isso esteja no DNA e no discurso da alta administração, a começar do boarding lá com os acionistas. Se isso não vem de cima, não acontece. Isso aqui está no discurso. Engraçado, a gente teve uma pesquisa agora recente, feita uhum, conduzida pela ESEC aqui dentro, e para saber o nosso grau de inovação e digitalização, né? Para nossa surpresa, apesar da gente ainda estar numa jornada, no início da jornada, deu que a nossa empresa é uma empresa que quer ser inovadora, isso foi muito legal. E tem tudo a ver com a fala. O acionista sim. fala isso. E é uma jornada, a gente não faz isso da noite para o dia. Então, a gente está Uhum, construindo isso ainda, mas isso começa na alta administração. Então, para a inovação acontecer, começa lá. é, Isso me influencia, isso faz com que eu faça e uhum. discurse isso e exija isso do meu time, né, e promova isso, promova ambientes para isso acontecer, né, em todas as disciplinas que um CFO cuida, e a coisa naturalmente vem. A gente tem vários exemplos aí, né, para citar em relação a isso. Já que você tocou nesse ponto aqui, né? A gente estava falando aqui antes das competências técnicas, né? Que você falou que pô, o cara tem que a cada 6 meses olhar que tecnologia está vindo, tem que ver se está tudo novo. A área financeira, talvez eu acredito, dentro da empresa, é uma das que tem que estar sim, sempre antenada, sempre atualizada, porque é uma normativa nova, é uma regra de imposto, é uma legislação, a coisa é muito maluca, né? E aí, além dessas competências técnicas, né, que é aquilo que a gente chama de hard skill, cada vez mais os profissionais dentro de uma corporação, eles são cobrados também por melhores soft skills, né, que são aquelas, para quem não sabe, são aquelas habilidades comportamentais que o indivíduo possui na condução do dia a dia, né, como uma comunicação eficaz, uma resiliência, o planejamento, né, flexibilidade, habilidade de negociação, etc, etc. E aí você estava falando assim, pô, eu cobro isso da minha equipe, eu acho que eu tenho que promover isso. Então, assim, você acha que a empresa, não só o líder, né, mas a empresa como um todo, ela deve ajudar o colaborador a desenvolver esses soft skills, né, sendo ele um líder ou sendo ele um liderado, né?
Você acredita que assim por exemplo, promover treinamentos corporativos é o caminho para isso? Cara, eu não tenho dúvida. Aliás, hoje a gente está com uma iniciativa aqui internamente. Uhum. Alguns colaboradores têm uma mentoria específica de Olha uma que legal. pessoa cuidando dele para desenvolver isso, Que né? legal. Essas habilidades, comunicação, Mentores internos, empatia, mentores. Não, não, contratado, externo. contratados? Que Aí, legal. Stênio. Aí, Stênio. Inclusive, é um colega nosso, como o Marco o Mamute lá, ele O está nos Mamute. ajudando aqui numa frente aqui. E tem também treinamentos corporativos voltados para isso. Então a gente entende Sim, que, é claro, eu como líder, eu ajudo até um certo ponto. Só que essas sim. habilidades soft skills são habilidades que é um acompanhamento especializado, né? A gente sabe que precisa de Uhum. acompanhamento especializado. Então a gente sabe que então a questão, seja ela um treinamento corporativo para vários, seja ela uma intervenção específica para um cara super habilidoso no hard skill, mas precisa desenvolver algumas coisas ali Uhum. que estão impedindo o cara fazer aquele ramp up. Aí a gente entra especificamente. Então a gente tem um olhar para isso, eu acredito nisso. Mais uma vez, são as pessoas que fazem fazem a mágica acontecer. E este pedaço, soft skill, é o que faz a entrega acontecer. Se o cara é inseguro, cara, o cara tem um baita potencial, precisa ser trabalhado isso. Às vezes um coach, uma orientação, uma ampliação de visão diferente daquela que você está vendo no dia a dia, é algo que a Uhum. gente precisa para fazer isso acontecer. A gente tem um olhar para isso, é meta do nosso RH, né? E a gente já está Uhum. exercitando já esse ano, inclusive. Legal, maravilha. Ó, olha só, Stênio, olha esse comentário aqui que bacana do Marcelo Dias de Almeida. Ele fala o seguinte: a empatia e a transparência amplamente destacadas pelo Jader revelam a fórmula de sucesso que une as diferentes gerações dentro do universo corporativo. É o melhor exemplo de um líder para o seu time. É isso aí. Gente, isso é fantástico, porque as nossas diferenças nos tornam diferentes e não esquisitos. Então, Exato, excelente, então, as excelente. nossas diferenças, elas nos complementam e colocam dentro da organização aquilo que de melhor o ser humano pode ter. E nós somos diferentes, nós não somos esquisitos, né? Então, eu acho isso fantástico. E isso que a gente, Jaeder, está vivendo hoje, de tantas gerações, também lá atrás, nós vivemos também. Nós que chegamos como novinhos lá atrás, trabalhando, nós éramos um desafio para aquelas gerações, e hoje as novas gerações são um desafio para nós também, que fazemos parte de outras gerações, né? Então, a roda anda, a roda anda. Agora, o que você tem para dizer para essa nova geração, né? Para os milênios, para a geração Z, pela sua experiência de vida, é uma turma aí que certamente quer fazer história, quer ser promovido, quer ter o seu lugar. O que você poderia dizer para essa geração? Quais são os seus conselhos aí de tanto tempo de trabalho e de experiência de vida? Olha, acho que a primeira coisa é o que eu falei anteriormente, é a questão de se atualizarem, né? Se Uhum. mantenham atualizados, né? Tá um efeito já acontecendo na área de educação, principalmente os cursos de educação executiva e pós-graduação, que é o que eu gosto de pensar lá no 6D da exponencialização, né? Que um é a desmaterialização dos cursos, das capacitações, né? O 6Ds é digitalização, dissimulação, disrupção, desmonetização, desmaterialização e democratização. Eu acho que a gente está ali vivendo aquela desmaterialização. Hoje você consegue fazer vários cursos. Então, tem muito curso, é Coursera, é o Aceduc, é o Mackenzie, Sim. todas as instituições estão oferecendo cursos, tanto de hard skills, de todos os tipos, eu falei no início aqui, né? Eu gosto muito de métodos quantitativos e Uhum. tecnologia, né? Você tem vários cursos, né? Tanto do nível baixo até você ir progredindo, né? E tem também voltado para essa parte comportamental. Busquem isso, vocês precisam estar preparados para isso, né? Tanto tecnicamente, porque hoje as graduações, a gente está vivendo um momento de transição, lembra que eu falei no início do iceberg? A gente está vendo uma Sim. pontinha do iceberg, gente. A gente usa muito pouco do que é capaz. Poxa, hoje os computadores, como o Stênio abriu muito bem, são quânticos.
né? E isso não está ainda nas empresas, isso está sendo usado nos grandes centros onde o investimento ainda é alto. No processo de exponencialização, isso daqui a pouco está aqui para nós mortais, né? Então, a gente precisa se antecipar isso. Então, para essa geração, se capacitem, estudem. Tem muita coisa boa sendo oferecida, muita coisa boa, tanto em hard skill quanto em soft skill. E segundo ponto, mentoria. Eu acho que uma boa orientação. Eu tive conversando com a turma da Singularity, né, e discutindo um pouco desse momento que a educação está vivendo. E uma das coisas que eles estão apostando é isso: olha, como que a gente orienta o profissional que quer buscar, né, atualização a fazer isso? É ter um mentor, um orientador, né, que já vivenciou. Olha, esse caminho que você quer, segue por aqui, ó. É claro, você pode fazer muita coisa sozinho, mas os cabelos brancos, né, estão aqui para ajudar, né? Isso tem valor, né, gente? Os cabelos brancos ou a falta deles? Ou a falta deles. Para orientar, né? E eu, como eu vim de academia, isso funciona muito. Nossa, eu tive excelentes orientadores, né? E o que eu acho que é importante nessa geração, só fazendo um parênteses aí na sua fala, ele, principalmente de millennials, geração Z e tudo, é entender a importância da experiência, né? E entender que tudo tem o seu tempo, né? Exato. Que essa ânsia de querer crescer, de crescer muito rápido. Eu costumo dizer, né, nas aulas de pós-graduação lá que eu dou no Senac, tudo, assim, tem dois aviões, um que você vai fazer uma viagem para o exterior, um tem um pilotinho mais jovem, molecão, e outro, né, um cara mais experiente, cabelo branco, tal. Qual que você entra, né? Qual que é a tendência? E o tempo tá feio pra caramba lá fora, né? Qual você tende a entrar, né? Você vai, a experiência é importante nessa hora, né? Exato. E dado o ambiente que a gente está vivendo, né, dessa história, às vezes as pessoas não dão valor. Esse realmente esse negócio da sigla lá do VUCA e do BANI isso. Aí o cara resumiu em poucas palavras o que está acontecendo. A gente está num mundo em transformação. E esta orientação, essa monitoria, ela é extremamente importante. E, obviamente, a capacitação, seja nas habilidades de soft skill, né, que reforçam a pessoa, né, deixam ela mais robusta, mais forte, seja, obviamente, nas capacidades técnicas, porque são novas, né? As universidades, na última live que eu participei com o Alex, as universidades, elas não estão ainda preparadas para oferecer tudo isso. Então, como isso está surgindo, isso está vindo aos poucos, né, por outras frentes. Então, vamos nos atualizar nessas frentes, né? Porque tem muita coisa boa aí no mercado. Quando você vai contratar, né, pessoas para sua área, né, qual o peso que você dá para hard skill e para soft skill? Você contrata muito mais por hard skill ou por soft skill? Como é que funciona isso para você na prática? Ou uma combinação, né? Eu acho que ele faz um blend, viu, Stênio? Eu acho que dependendo do nível do cargo, né? A resposta acho que passa por aí. Dependendo do tamanho da cadeira, a gente tem condição de capacitação lá, escolhendo um analista júnior, sênior, pleno, né? O pesado ali quanto mais hard skill o cara tiver, melhor. O soft skill, alguns básicos que tem a ver com a cultura da empresa. Obviamente, você precisa fazer uma adaptação, porque senão o cara entra aqui e já aconteceu, fica 3, 4 meses, não aguenta. Então, você precisa adaptar a característica da pessoa à realidade da empresa. Agora, quando a gente vai para um cargo de gerente, não, aí a gente está falando de um peso maior aqui no soft skill, e aqui importante, mas é mais. Acho que uma resposta a essa pergunta também, que ajuda a pensar, hard skill é mais fácil de ter, soft skill demora mais tempo. Boa, exatamente. Né? Soft skill demora mais tempo. E tem gente que não consegue algumas coisas, chegar em alguns pontos, né? Bom ponto. Eu acho que, até aproveitando esse comentário, você falou da questão de hard skill aqui, né? O Caio Kassai está aqui, eles tecendo elogios, falando que o Jade é o CEO do futuro, conheço, o Gelson Falcão também, só elogios para você aqui. Mas o Caio até fez uma observação aqui, as universidades não estão preparadas para isso, né? Eu quero emendar isso com a pergunta, né? Até porque você também é professor universitário, você, né, tá aí fazendo seu PhD e tudo. A educação formal, né? Aquela que é
fornecida, feita pelas universidades, né? Você acha que ela ainda tem valor por algum tempo? Ela tende a morrer? E mais, você acha que a educação no Brasil, né, se a gente comparar com universidades do exterior, seja Portugal, Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, principalmente, a nossa educação superior, seja em graduação ou pós-graduação, ainda é muito aquém daquilo que é oferecido e de como os profissionais são preparados no exterior? Muito bom. Deixa eu falar da primeira parte. Eu acho que, como nos Estados Unidos, a graduação vai continuar sendo importante, a formação original, né? A essência da pessoa, né? Seja um administrador, um engenheiro, um cientista né, de TI, um cara de medicina. Mas eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de pós, né? E cada caso é um caso, né? Medicina é um outro caminho aí, né? A especialidade ela é importante, né? Mas quando a gente falar de pós, eu acho que a gente vai ter um negócio mais diverso. Né? Vai ter um negócio mais diverso, como eu comentei, que a gente está vivendo essa desmaterialização aí do 6D, da exponencialização para a educação. Aliás, acho que isso acelerou ainda mais com o advento do virtual. Né? Ficou muito mais fácil, agora não preciso me deslocar. Você consegue fazer um curso lá na Suíça, nos Estados Unidos, interagindo com o professor, com uma sala com várias pessoas. Realmente como isso avançou aí durante a pandemia e pós-pandemia. Então, acho que isso vai continuar. Então, a graduação, sim, acho que após vai ter uma transformação. Né? Quando eu olho comparando o Brasil, Estados Unidos e Europa, os grandes centros, eu acho que o Brasil tem centros de excelência, alguns, né? As universidades federais e até as estaduais também, a USP é uma estadual, tem alguns bons centros de excelência, né? Quando a gente pensa aí na UFRJ, aqui na USP, na região de Campinas, né? São Paulo tem vários, né? Centros de excelência. Eu acho que existe uma fraqueza dos nossos PhDs, né, muito voltado para academia. Acho que tem que ter um link ali. Aliás, eu fazia parte de um centro de estudo na PUC do Rio, quando eu fiz o meu mestrado lá, que é trazer mais a aplicação prática de tudo que a gente está vendo na academia. Isso está fraco ainda no Brasil, tem uma jornada imensa, acho que a ser explorada, mas tem muitos bons centros de excelência aqui, sim. Você olha do ponto de vista privado, Mackenzie, FIA, Fundação Dom Cabral, as próprias PUC, né? PUC Rio, PUC São Paulo, tem vários centros de excelência, claro, cada um forte em algumas especialidades, né? Mas eu acho que nada perde das organizações globais. Acho que a grande vantagem das organizações globais, como Harvard, MIT, alguns que eu fiz essas educações executivas lá, acho que é o network, né? E os business cases, que os caras são muito bons nisso. Eles trazem a história de onde está fraca aqui, que é a prática usando a teoria com a prática aplicada, né? Lá fora, eu acho que isso está mais tangível, mais forte, porque ali, quando você dá aula, né, Felipe? Sim. Acho que o Stênio está começando a experimentar isso aí. Ele certamente, como executivo, já fez de forma diferente para a gente sênior, mas quando você vai dar aula e você traz estudos de caso, né? A teoria, estudo de caso, cara, você consolida, você prepara o cara para um outro nível, para aplicar isso dentro da empresa, né? É outra coisa. Eu fiz meu mestrado acadêmico, foi ótimo, mas eu não tive essa parte prática. Eu fui vivenciar isso depois. Hoje eu tenho muito bons fundamentos, né? Mas eu sei essa dor, que era muito comum entre nós lá, que éramos 6 alunos do mestrado, falarmos entre nós bem assim, poxa vida, eu queria tanto ver coisa prática, porque eu sou engenheiro mecânico, fiz um mestrado em engenharia de produção com ênfase em finanças, de métodos quantitativos. Era equação de Black-Scholes, séries temporais, demonstrar Black-Scholes, olha, uma loucura. E olha o que isso trouxe para mim, né? Eu tive que depois entender, buscar conhecimento na prática sobre isso, como usar, né, como aplicar. Essa pergunta aqui do Cláudio, vê se meu ex-colega de trabalho, o grande Cláudio Rosa, que cuida então faz a pergunta, Stênio. Faz a pergunta. Cláudio, aí. Vou falar para você, vou perguntar aí por você. Não seria a graduação a abertura de uma porta
para o desenvolvimento dos soft skills e as pós-graduações o caminho para aprimorar o hard skill e o soft skill? Olha, eu acho isso um bom ponto. Graduação hoje trabalha quase nada isso, não é zero, né? Eu não vejo. Quando muito tem uma matéria lá de psicologia, uma lá no final como optativa, né? Muito bem colocado pelo Cláudio. Conheço o Cláudio também, a gente fez um MBA em contabilidade junto. Esse mundo é pequeno. Temos mais tempo para uma pergunta, Patio? O tempo passa rápido, né? Mas Passa dá para rápido. fazer a última pergunta, vai, Stênio. Nas empresas a gente tem o famoso PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, que foca justamente o que o cara não tem ou que ele precisa ter. E a minha experiência é que, às vezes, o payback é muito pequeno quando você põe muito esforço em algo que você não tem, tá certo? E esquece de pôr dinheiro, de pôr esforço naquilo que as pessoas têm, não é? E fortalecer mais ainda isso, né? Eu estou falando, né, daquilo que as pessoas têm, que trazem os seus dons, seus talentos, e aí trabalhar os talentos, pôr dinheiro nisso para potencializar isso. E isso que não tem, talvez só mitigar. O que você pensa a respeito disso? Cara, você trouxe um olhar diferente para mim, estou aprendendo agora. Aqui, inclusive, eu uso bastante, a gente usa muito essa ferramenta, e eu uso muito para justamente naqueles gaps, como você colocou muito bem, que é o contrário, né, que precisam ser desenvolvidos. A gente investe mesmo nisso, né? Como a história dos soft skills de alguns colaboradores que a gente precisa trabalhar. Mas eu acho seu ponto um ponto que eu saio daqui com uma reflexão. Né? Muito bom, muito bom. Olha uma só reflexão, né? Mais um comentário que apareceu aqui do Alessandro Saad, meu mentor, grande amigo, sócio, chefe, parceiro. E ele manja muito disso, até porque já foi reitor também. Ele fala assim, né? As universidades sempre terão um delay de conteúdo e forma, em função do modelo estruturado de aprovação de cursos superiores no MEC. O curso é feito atualizado, mas quando é aprovado, já está defasado. Não, perfeito essa fala do Alessandro. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, o Alex, que eu fiz a live, ele faleceu ano passado porque por Covid, uma pena. Mas o Alex, ele estava propondo um mestrado profissional em uma das universidades aí que ele trabalhava, e é uma universidade estadual, que envolve MEC, né? Enfim. Cara, ele faleceu e não saiu, mais de 4 anos. 4 anos. O sistema corrói, é um né? sistema arcaico. Não, e outra. Engraçado que isso vai também para... Porque o MEC regula as privadas. As privadas têm isso também. Claro. Você é engenheiro, você vai entender. A nossa força motriz é a inércia. Opa! Exato. É impressionante essa força motriz. É isso aí. Segura tudo. Muito bom, a conversa está muito boa, mas o tempo voa aqui. Se deixar, a gente fica aqui 2h30, 3 fácil, né, Stênio? Batendo um papo aqui, principalmente quando ele é muito rico de conhecimento, quando ele é muito rico de discussões, né? E a gente sempre consegue aumentar o nosso conhecimento da nossa audiência, do público. O Cláudio aqui está até mandando os parabéns aqui pela live, falando do que o assunto é atual, em transição, que precisa mesmo investir mais em mentor, e sem dúvida uma grande ferramenta para transmitir a experiência, isso é verdade. O Walter Flor da Rosa está falando também, excelente bate-papo, rico e didático, parabéns a todos, especialmente ao Jader. Carminha Oliveira, o Gallup sugere investimentos nos pontos mais fortes porque você desenvolve expertise sustentáveis e competitivas. É isso, eu creio muito nisso, no strengths. Isso aí. Muito bom. Stênio, comentários, perguntas finais para a gente ir encerrando esse papo aqui para o nosso amigo Jader? Não, meu comentário é possível ser financeiro, ser feliz. É possível ser financeiro, dizer não, ser entendido pelas pessoas, e é possível ser financeiro e ser referência a partir do momento que você se humaniza, a partir do momento em que você
consegue se conectar com as pessoas e as pessoas vão te seguir não só pelo que você fala, mas principalmente pelo que você fala e pela maneira como você vive. Então, Jaeder, parabéns, keep walking, Obrigado. e é isso aí. Obrigado por esse tempo. Gente, obrigado aí pela oportunidade. Foi um privilégio ter esse bate-papo com vocês. Jader, foi uma lição para mim entender, né, e poder desmistificar que financeiros podem ser flexíveis, podem ser criativos, carismáticos, transparentes, comunicativos, né? Não precisa ser só aquela pessoa fechadona que todo mundo tem medo. Aqui não para de chover elogios aqui ao nosso papo, né? Isso com certeza também é um reflexo da sua pessoa, da personalidade. E eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo seu tempo em nome da ICEDUC, por esse bate-papo, por disponibilizar essa sua hora para a gente, que eu sei que é muito corrida. E eu queria deixar aqui um espaço para você, se o pessoal quiser saber de algum assunto, quiser saber mais de você, da empresa, enfim, o que você quiser compartilhar em termos de site, redes sociais, se te acha Hora no do LinkedIn. Jabá! Hora do Jabá. Se você tem livro, é a hora do Jabá agora. Não, vamos lá. Eu gosto muito de, inclusive na última live que eu participei, teve vários desdobramentos, né? Alguns colegas procuraram e até hoje a gente mantém contato. Primeiro, posso passar meu celular, quiserem anotar aí, é 11 94279 Ele não está 5536, fazendo isso, gente. Repete. né? Não tem problema. WhatsApp, a gente troca mensagem para tirar dúvida. Eu gosto muito do tema da tecnologia, do digital, e de usar isso dentro da companhia, né? Como é que é essa jornada. Gosto também de falar de pessoas, né? Então estou muito acessível aí para trocar ideia e figurinha. Gosto de escrever artigo. Infelizmente Legal. o Alex faleceu no ano passado. Era uma pessoa que eu escrevia muitos artigos junto e me inspirava muito dentro da academia, né? Ele fez mestrado comigo na época e até o ano passado, inclusive, a gente estava escrevendo um artigo junto, isso a gente interrompeu, mas a gente volta novamente. Então, quem quiser, por exemplo, orientação de monografia, mestrado, orientação de quais cursos deve fazer, dado a direção, eu fico totalmente, me coloco à sua disposição. Obviamente, como o Stênio e o Felipe colocaram, é uma agenda complicada, mas isso dá prazer, né? Tá no LinkedIn também, né? E no Você tá lá no LinkedIn, como a LinkedIn. gente te encontra? Meu LinkedIn é Jaeder Silva, né? Acho que é melhor colocar aqui, porque de cabeça eu não sei o. Tá. Não, Mas se você se quiser uma pesquisar busca, Jaeder Silva, não... você acha, só tem um. Acha. Não é difícil. Legal. Muito bom. E é isso, gente. Acho que com celular. E meu e-mail é muito fácil. É jaeder@hotmail.com. Jaeder@hotmail.com. Perfeito. Fique à vontade aí. Joia, muito obrigado por essa sua abertura, por essa sua disponibilidade para todos os profissionais, para quem quer aprender, para quem quer evoluir. Eu acho que para nós, né, professores, e o Stênio tá sendo mordido por esse bichinho também. Bichinho. E tá aqui o Alessandro, tá aqui o Zanutin, tá aqui o Roque e muitos outros colegas também. O nosso negócio é compartilhar conhecimento, né? O conhecimento não tá aí, não adianta a gente querer levar o conhecimento pro caixão, né? É compartilhar e evoluir as pessoas. Stênio, muito obrigado por mais esse bate-papo, por essa companhia. Jader, de novo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês, pessoal que está nos assistindo, seja ao vivo agora, seja quem for assistir gravado também, muito obrigado por estarem conosco até agora. E assim, então, encerramos mais este episódio do ICEDUC Transforma, né, o nosso bate-papo inspirador e divertidamente sério. Esse episódio ficará gravado nas redes sociais da ICEDUC, nas plataformas de podcast. Então, se você não segue a ICEDUC, corre lá, segue a gente nas principais redes, no Instagram, no Face, no LinkedIn, no YouTube, para você ficar antenado nas novidades, receber todas as pílulas de conhecimento que só a ICEDUC consegue proporcionar para você. Vai nas redes sociais e procura por ICEDUC. ICEDUC, somos divertidamente sérios. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Stênio. Tchau, Jader. Um abraço. Até a próxima, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
Muito bom, obrigado.